Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo nossas mentes, nosso entendimento, para a gente compreender as maravilhas da Tua Palavra, essas palavras que expressam algumas doutrinas que são fundamentais para a nossa fé. Esteja com aqueles que ainda estão para chegar e abençoe esse tempo gostoso que a gente pode estar tendo aqui. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Então vamos lá, só relembrando, né? Nós estamos estudando uma série de estudo baseado na Sã Doutrina, um livrinho que ele traz algumas palavras que são fundamentais para a nossa fé, como regeneração, graça, depravação, imputação. E aí a semana passada a gente viu uma palavra chamada substituição, né? E substituição, ela explica algumas coisas para a gente, alguns questionamentos da fé cristã. Então, como por exemplo, como que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Como que Deus pode punir os pecados e ainda derramar graça aos pecadores? Então a resposta está na substituição, né? A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz ela já estava prevista antes da fundação do mundo. Então Cristo morreu em nosso lugar, nos substituindo, né? E ressuscitou para nos dar vida. E embora a palavra substituição não apareça na Bíblia, mas o conceito está implícito, ou melhor, né? Está explícito nas Escrituras. Então alguns termos como em lugar de, por nós, sempre se referindo a Cristo, sempre se referindo à obra de Cristo, explicam que Ele, né, Jesus, pagou o preço, tomou sobre si a punição que nos cabia, né? Desse modo, Ele pagou a nossa pena. Ele pagou a nossa dívida para com Deus, nos substituindo na cruz. Então, nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Isso é misericórdia. E além disso, nós podemos desfrutar daquilo que nós não merecíamos. E isso é graça. Então Cristo ele é o nosso Redentor, e a única coisa que nós precisamos fazer para desfrutar da comunhão com Deus, com Ele, né, com Cristo e com o Pai, é nós nos arrependermos. E esses são então dois termos, duas palavras que nós vamos estar abordando hoje: redenção e arrependimento. Então, primeiro, redenção. A palavra de Deus, ela considera que a humanidade vive escravizada pelo pecado, pertencendo a um tirano que nos subjuga, que nos controla. E as Escrituras mostram um pecador como alguém sem vontade própria, que serve ao pecado, escravo de Satanás, fazendo qualquer coisa que ele exija. E escravidão era algo muito real na vida ali é uma realidade bem presente na vida dos apóstolos no primeiro século, né? Eles conviviam com essa questão da escravidão, e essa era a ideia que ocupava a mente dos apóstolos quando eles se referiam ao Senhor Jesus como nosso Redentor, tá? Então Jesus ele entrou nesse mundo, ele encarnou a fim de nos resgatar, né? Comprar, pagar o preço daqueles que estão presos às cadeias do pecado e nos libertar. Tá? Então essa é a ideia do Redentor, é aquele que compra, que tira do mercado, que resgata, né? Que redime. Então essas palavras, né? Redenção, remissão, né? Resgate, elas são sinônimas em alguns sentidos. E aí eu gostaria de chamar a atenção para algumas passagens das Escrituras que apontam para isso. A primeira passagem que eu quero mostrar está lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Quando uma multidão, então, estavam cantando um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Comprastes para Deus com o teu sangue, né? Então nós fomos comprados, a palavra grega é agorazo, fomos comprados por Cristo no mercado de escravos, e o pagamento
foi feito com sangue. Então, é interessante que o apóstolo João ele está enfatizando não só o ato da compra, mas ele também está mostrando o preço que foi pago, um alto preço, né? Da mesma forma, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro vai abordar a mesma coisa, vai falar a mesma coisa. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então Pedro está falando aqui, em primeiro lugar, vocês não foram resgatados através de coisas corruptíveis, né? Prata e ouro são corruptíveis, tá? Em vários sentidos, né? Primeiro que prata e ouro não são eternos, são materiais, né? Ele pode se perder, pode ser roubado, pode ser transformado, um dia vai acabar. E também são corruptas, ou seja, também são corrompedoras. Tá? E então Pedro está falando, vocês não foram comprados com prata ou com ouro, coisas que são corruptíveis, que se acabam. Vocês foram resgatados e a moeda de troca foi o sangue de Cristo, né? A sua própria vida. A palavra que o apóstolo usou nesse texto, traduzida como resgatado, significa literalmente comprado para libertar. Né? É aquela ideia, no Brasil tinha, na época da escravidão, a questão da carta de alforria, né? Onde a pessoa pagava, aquilo era pago, e a pessoa então comprava o escravo e alforriava ele, libertava, tornava livre. Lendo outras passagens, a gente descobre que a palavra de Deus amplia um pouco esse conceito de resgate. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nós vemos que o apóstolo escreve a respeito da nossa redenção. E ele também fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Né? Então, se a palavra lá em Apocalipse, usada para falar sobre resgate, foi a palavra agorazo, aqui é uma palavra composta, tá? Que é exagorazo, e que significa, né? Agorazo significa você resgatar do poder pelo pagamento de um preço. Exagorazo significa você comprar, esse ato, mas é comprar para si mesmo, tá? Para uso próprio. Então nós fomos comprados da maldição da lei, da escravidão no pecado, mas nós fomos comprados para pertencer a um novo Senhor. Então, os cristãos daquela época, eles estavam bem familiarizados com o sistema de escravidão em Roma. Um escravo era uma mera mercadoria. A pessoa podia, por exemplo, comprar um escravo quando ele ainda era jovem, botar para trabalhar, esse escravo ia trabalhar para a pessoa para ir por muitos anos, por um longo tempo, e se por acaso, né, em uma idade mais avançada, começasse a se desenvolver uma doença, um problema, né? Ou então mesmo a idade, a velhice chegasse, o dono podia simplesmente levar esse camarada para o mercado de escravo e vender por uma ninharia, por uma mixaria, ou então podia até trocar, caso não lhe agradasse, né? Comprou o escravo, não lhe agradou, não cumpriu com aquilo que ele estava imaginando, leva, troca por outro, né? Então, exatamente da mesma forma que a gente faz com o carro hoje em dia. Você compra o carro, tal, anda com ele, tá, não gostei aqui, está com defeito aqui, defeito ali, tá, leva na concessionária, troca, pega outro, né? Ou então juntou um dinheirinho, vai lá, pega outro melhor, né? E o escravo ele era tratado assim, como uma mercadoria. E o apóstolo nos diz que quando Cristo nos resgatou, nos livrou dessa escravidão, primeiro, ele comprou para si mesmo. E o preço que ele pagou, muito mais do que a gente valia. Um preço altíssimo. Ele pagou com a sua própria vida. Mas ele nos resgatou para si mesmo e nos alforriou.
nos resgatou, nos comprou para nos livrar da escravidão do pecado para sempre. Então nós somos livres da escravidão e do cativeiro do pecado. Mas nós somos entregues não a uma nova escravidão, mas uma nova servidão. E aquilo que Cristo exige de nós é uma coisa só: ame o próximo como Ele nos amou. É só isso que Ele exige de nós. Nós lemos também lá em João capítulo 10, versículo 28 e 30, Jesus falando para os seus discípulos, Ele fala: eu lhes dou a vida eterna. Vocês jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Então essa compra é uma compra permanente, sem devolução, e essa é a base da nossa confiança de que nós pertencemos a um Senhor que nos dá liberdade, liberdade para amar, não liberdade para voltar àquela vida de escravidão, mas liberdade para a gente amar, liberdade para servi-lo, onde Deus, uma vez nos comprado para si mesmo, nunca mais abrirá a mão da gente para a propriedade de outro. No Velho Testamento, nós vemos que Deus ele estava preparando, por meio de exemplos, o caminho para a vinda do Redentor. Então Deus ele institui uma tradição no Antigo Testamento que representava, simbolizava, reproduzia a obra do Senhor Jesus Cristo como Redentor. Então, se um israelita, por exemplo, se um israelita por algum motivo, ou por alguma dívida, ou alguma situação que ele estava vivendo difícil, ele podia ser vendido como escravo ou entregar-se à escravidão até ele quitar essa dívida, até ele saldar esse débito. Tá? E existia uma provisão, Deus tinha determinado uma provisão, que ele poderia ser libertado, ele poderia ser resgatado daquela situação que ele se encontrava ali. Então, um resgatador, que era um parente próximo a esse escravo, ele tinha o direito de libertá-lo da escravidão. Só que ele tinha algumas condições estabelecidas a quem poderia ser esse remidor, esse resgatador. Tinha alguns termos para a libertação desse escravo. O primeiro é que era necessário que o remidor, que o resgatador do escravo, fosse um parente dele. Então não bastava uma pessoa se compadecer e falar assim: coitado dele, eu vou lá quitar a dívida dele e resgatar ele. Não, só um parente que poderia fazer isso daí, libertá-lo. O direito dessa redenção, dessa remissão, estava reservado a um parente dele. A gente pode lembrar do caso de Ruth e Noemi, elas não chegaram exatamente a serem vendidas como escravos, mas a situação que elas estavam vivendo, elas estavam numa situação tão difícil, tá? Sogra e nora, viúvas, não tinham mais quem dar descendência para elas, e elas estavam vivendo uma situação que fatalmente ali não serviria não sobraria muitas opções para ela, a não ser mais cedo ou mais tarde trabalharem de escravas para poder se sustentar. E aí então aparece Boaz. E Boaz, então, por ser parente de Noemi, ele poderia ser o resgatador dessas mulheres aí. E aí, então, se Jesus Cristo é o Redentor dos homens, ele deve também ser aparentado conosco. Caso contrário, ele não poderia ser aceito como nosso remidor, nosso Redentor. E o escritor da carta aos Hebreus, conhecendo as exigências do Antigo Testamento, ele nos mostra como que Cristo preencheu as condições para poder ser nosso Redentor. Então, um texto que a gente leu a semana passada, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que também vai abordar esse tema. Hebreus 2, 14 e 15 diz o seguinte:
Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Então Jesus ele assume total e completa humanidade, a fim de que, como filho do homem, identificado conosco, aparentado com os homens pelo nascimento, ele pudesse ser o nosso resgatador. Então ele se fez carne para executar a obra da redenção. Em segundo lugar, além de ser um parente próximo, em segundo lugar, o remidor, ele precisava ter meios com que pagar o preço da libertação do escravo. E isso nós já vimos que Cristo fez, né? Ele precisava estar capacitado para libertar. É interessante que o parente mais próximo de Ruth e Noemi não era Boaz. Mas Boaz se ofereceu para remi-las, não só porque era seu parente, mas porque ele também, o primeiro remidor, aquele que tinha o direito de remi-las, ele abriu mão porque ele não tinha condições. Então Boaz vai e faz isso porque ele tinha esse meio para pagar a libertação delas. Então, assim, da mesma forma, Jesus Cristo, para se tornar redentor dos homens, ele tinha meio suficiente com que pagar o nosso resgate. Em Atos capítulo 20, versículo 28, nós vemos que Cristo, né, era o único que podia nos redimir. E Paulo, falando aos anciãos lá de Éfeso, ele mostra qual foi o meio, o preço que Cristo pagou. Atos 20, 28 fala, Paulo falando: portanto, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, de novo, o preço da compra foi o próprio sangue de Cristo. O sangue oferecido para a nossa redenção não foi de um homem comum, valor finito, limitado. Não foi com prata, não foi com ouro, foi com o sangue de Cristo. E terceiro, era necessário que o remidor fosse alguém livre. O remidor não poderia ele mesmo ser dependente, né, necessitando de remissão. Então isso significa que nenhum escravo poderia remir outro escravo, porque esse também necessitava de remissão. Um cativo jamais estaria em posição de remir quem quer que fosse. Se Jesus Cristo deveria resgatar os homens da escravidão, do pecado, era preciso que ele próprio não tivesse pecado. Aí assim a gente consegue compreender a importância do que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, né? Outro texto que nós lemos a semana passada, na questão da substituição, mas que cabe aqui também para remissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas na nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? O escritor de Hebreus aqui, ele estava se referindo a Cristo. E também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 24, se referindo a Cristo, Pedro diz o seguinte: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ao ser insultado, não retribui o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, nós somos sarados. Então a palavra de Deus, ela apresenta a verdade de que Cristo era o único redentor, remidor, aceitável para a raça humana. Porque ele foi o único não contaminado, não atingido pelo pecado. Todas essas coisas foram escritas, né, para nos informar a respeito da natureza da obra do Senhor Jesus, para que essas verdades causassem transformações em nós.
mudança em nossa maneira de pensar a respeito de nós mesmos, do nosso lugar, de quem nós somos, da nossa situação, da nossa condição e da grandeza e soberania da obra de Cristo por nós, em favor de nós, em nosso lugar. Cristo é o nosso substituto e o nosso redentor. E essa mudança na forma de pensar, ela se chama arrependimento. Tá? E esse é o segundo tema, a segunda palavra que nós vamos estar estudando hoje. A questão do arrependimento. No Evangelho de Mateus, nós vemos aparecendo João Batista no deserto com uma pregação bastante surpreendente. Ele exortava o povo que se arrependesse. A pregação de João Batista era bem simples e direta. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 3, versículo 2. Posteriormente, depois de João Batista ter apontado para Jesus, apresentado Jesus, batizado Jesus, esse começou a pregar uma mensagem idêntica a de João. Então, quando Jesus começa o seu ministério público, a primeira pregação era idêntica à de João Batista. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, tanto João, o precursor do Messias, como o próprio Messias, chamaram a atenção de Israel ao arrependimento. Agora, nem João e nem Jesus estavam pregando que as pessoas se entristecessem, chorassem, lamentassem pelos seus pecados. João chamou para que as pessoas mudassem a sua mentalidade, mudassem de ideia a respeito do seu pecado, a respeito da justiça e da própria necessidade de um libertador. Os judeus, eles haviam sido libertos do cativeiro anos antes, uns séculos antes, e eles estavam ali naquela condição, naquela situação, naquela época, regido pelos fariseus. E esses diziam que o povo tinha que ser justo diante de Deus. E pelo fato de eles serem filhos de Abraão, eles já eram automaticamente justos e que Deus não permitiria que qualquer filho de Abraão fosse condenado. Mas o farisaísmo também era um sistema baseado em obras, cumprimento da lei. Se o judeu, filho de Abraão, observasse os 265 mandamentos negativos e os 250 mandamentos positivos, conforme o resumo da lei que eles tinham elaborado, a sua salvação estava garantida. E Jesus, então, ele negou que houvesse justiça no farisaísmo e ele ordenou que o povo se voltasse para Deus a fim de receber a sua justiça. Então é interessante que a ideia da escravidão, o povo que foi dentro da história de Israel, da história do povo judeu, o tempo que eles estiveram cativos, aí eles enxergam aquilo como escravidão, e aí eles foram então libertos, só que os fariseus impuseram sobre aquele povo um sistema de lei tão pesado que eles acabavam se tornando escravos da lei. No trecho do Sertão da Montanha, Sermão do Monte, Jesus afirma lá em Mateus capítulo 5, versículo 20: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, na cabeça daquele povo, os fariseus eles eram pessoas consideradas justas, justamente porque eles cumpriam toda a lei, entre aspas. E aí Jesus então fala assim: se a justiça de vocês não excederem em muito a dos fariseus, cara, vocês estão lascados. E um dos questionamentos dos apóstolos, não nessa situação, mas em outra, ele fala assim: rapaz, então quem que pode ser salvo? Cristo
disse que se eles quisessem ser justificados, ser justos, eles deveriam mudar de opinião quanto à fonte e meio de obter a sua justiça. Arrependam-se. Não no farisaísmo, nem na lei, mas no Messias que lhe oferecia uma justiça muito superior. Então os homens precisavam mudar de ideia a respeito da sua própria justiça, a respeito das suas necessidades e a respeito do que Deus espera de nós. No livro de Atos, nós encontramos várias exortações a respeito do arrependimento. Pedro, lá em Atos capítulo 2, né, a pregação de Pedro lá em Atos capítulo 2, quando Pedro conclui a sua pregação no verso 36, ele diz o seguinte: a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Pedro estava falando assim, Jesus era o Messias. Aquele que vocês crucificaram, ele era o Messias. A mensagem de Pedro foi tão convincente que no versículo 37 as pessoas respondem: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro lhes deu então a resposta que tem causado muita confusão até o dia de hoje. E Pedro fala o seguinte: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa passagem ela é um pouco mal interpretada, porque alguns dizem que fora do arrependimento, e aí depois nós vamos ver qual o sentido correto dessa palavra, e muitas vezes essa palavra mal compreendida, tá? E as pessoas entendem que arrependimento é aquele remorso, aquela tristeza pelo pecado. E sem ser mergulhado nas águas ali, não tem perdão de pecado e não tem salvação. Então várias denominações ensinam que não há salvação sem lágrimas e sem descer as águas do batismo. Mas qual que é a verdade que Pedro está proclamando aqui quando ele diz: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Cristo para remissão de pecados, ou tendo em vista a remissão de pecados? Então, lembrando, tanto João Batista quanto Jesus haviam pregado, ordenado à nação de Israel o arrependimento, a mudança de ideia, mudança de mente em relação ao pecado, em relação à justiça e em relação ao julgamento. Jesus também, durante seu ministério público, havia predito a condenação que recairia sobre Jerusalém e sobre os habitantes de Israel por conta de não se arrependerem. Arrependerem a respeito da pessoa, do conceito, da ideia que eles faziam da pessoa de Jesus. O povo de Israel não quis se arrepender. E como Pedro falou, esse que vocês crucificaram é o Messias. E aí então a condenação de Deus cai sobre eles. E quando Pedro convence os homens de que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, aí os caras, putz, e agora? O que nós faremos? E aí então Pedro fala: arrependam-se. Isso é, mudem de ideia. O conceito que vocês tinham a respeito de Jesus é ele é o Messias. Mude a sua opinião sobre a pessoa que os convidou ao arrependimento e vocês se recusaram a se arrepender. E aí agora ele está falando: arrependam-se e batizem-se. Lembra? Tanto João Batista quanto Jesus pregavam o quê? O batismo de arrependimento. Esse é um sinal de que a pessoa está falando: eu me identifico com essa mensagem, eu mudei de opinião. E aí ele fala: e vocês serão salvos. Porque agora, meu amigo, por enquanto, vocês estão debaixo da condenação de Deus. Então Pedro não estava pedindo que eles se entristecessem, que eles chorassem pelos pecados dele, porque agora já era tarde. Pedro estava pedindo que eles mudassem a sua opinião a respeito da verdade que ele acabava de apresentar,
que eles crescem que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Quando Paulo, lá em Atos, né? Aí depois nós estamos vendo mais para frente lá, Atos capítulo 16, versículo 31. Quando o carcereiro pergunta para Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo, então Paulo declara ao carcereiro de Filipos os termos da salvação. E Paulo é muito simples. Paulo simplesmente fala assim: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Então o apóstolo Pedro, né, depois também em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro também falando a respeito da fé em Cristo, o apóstolo Pedro fala o seguinte: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Então é interessante que são características do Evangelho, a singularidade e a simplicidade. Agora, é muito comum as pessoas rejeitarem a simplicidade do Evangelho, essa singularidade da salvação oferecida por Deus. É muito comum, quando a gente compartilha o Evangelho, as pessoas questionarem: ah, mas é só isso? Mas isso é muito pouco, eu não aceito. Eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que pagar. Desde que a única condição que Deus coloca para nós é crer. O método que Satanás utiliza para enganar as pessoas tem sido o de fazer acréscimos à simplicidade do Evangelho. Então, por essa razão que muitos pregam: a salvação é pela fé, mais boas obras. A salvação é pela fé, mais o batismo. A salvação é pela fé, mais a frequência a determinada denominação. Ou ainda, a salvação é pela fé, mais o arrependimento. Ou então, tem umas que já trazem o combo completo, né? A salvação é pela fé, mais o arrependimento, o batismo, a frequência, né? E os dízimos, e as ofertas, e as boas obras, e etc, 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 etc. Cara, se o cara fizer isso tudo, não precisa nem ter fé. Mas aí a gente pergunta: não, mas peraí, mas o arrependimento faz parte da salvação ou não faz? A gente precisa, para responder essa pergunta, considerar qual é a definição correta da palavra arrependimento na Bíblia. Normalmente, quando a gente fala de arrependimento, vem aquela ideia de: putz, não devia ter feito isso. Eita, rapaz, me arrependi de ter comprado esse carro. Me dá uma dor de cabeça danada. A mulherada: eita, me arrependi de ter cortado o cabelo naquele cabeleireiro lá, que agora... Né? Então é sempre essa ideia de, né, não devia ter feito isso. E muitas vezes associado a prejuízo, né? Perdi dinheiro, perdi meu tempo, me arrependi de ter ido lá. Ou então, vem a ideia de tristeza pelo pecado. E quando a gente fala dentro do assunto religião, né, muitas vezes a ideia de arrependimento é aquela ideia da pessoa chorando, né, jurando que nunca mais vai fazer isso de novo. Né, fazendo votos, né, que nunca mais vai cometer o mesmo erro. Né. Só que essa tristeza pelo pecado, que geralmente é chamada de arrependimento, não passa do quê? De um remorso. Remorso é um sentimento humano. Remorso está muito longe do conceito da palavra de Deus traz sobre o arrependimento. Então, na Bíblia, arrependimento nunca significou remorso de alguma coisa que você achou que não devia ter feito, ou que você perdeu, ou seja lá o que for. Quando a gente lê as Escrituras, nós descobrimos que a palavra traduzida por arrepender significa literalmente mudar de mente. É a palavra metanoel, ou metanous, né? Meta de mudança e nous de mente. Então, literalmente, arrependimento é essa mudança de mente.
Então, trata-se de um retorno, de uma transformação muito mais mental do que sentimental ou física. Então, enquanto que a palavra converter-se, né? Arrependam-se e convertam-se, né? Elas têm, de certa forma, elas são parecidas. Arrependimento está ligado muito mais à mente, metanous, enquanto que conversão tem a ver com o estilo de vida, metastrefo, medida de mudança de direção, de atitude, de rumo. E esse é o significado bíblico para a palavra arrepender. Mateus capítulo 21, versículo 28 e 30, Jesus ele conta uma pequena parábola e ele dá o conceito correto de arrependimento nessa parábola. Então ele fala, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, o filho disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim senhor, só que não foi. Dirigindo ao segundo filho, disse a mesma coisa, mas ele respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, foi. E aí depois Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Mas nessa parábola, o segundo filho, que tinha recebido a ordem de ir trabalhar e disse, não quero, depois, a palavra que Jesus usa aqui, ele mudou de ideia, mudou de mente, arrependeu-se, né? Ou seja, primeiro ele tinha negado atender a ordem do Pai, mas depois ele mudou a ideia, falou, não, eu falei para meu pai que eu não ia, mas eu vou. Isso é arrependimento, é mudança de ideia, mudança de atitude. Nada mais, nada menos do que o que Deus espera de nós, quando Ele fala sobre arrependimento. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, Paulo vai mostrar para nós qual é o objeto que produz arrependimento em nós. 2 Timóteo 2, 24 e 25, Paulo fala o seguinte, ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, Paulo está falando que, à medida que a palavra de Deus é ensinada, essa verdade nela apresentada vai produzir em nós, na mente do ouvinte, ou daquele que está ouvindo, mudança, provocando mudança de ideia. E essa mudança no modo de pensar a respeito da palavra de Deus é chamada aqui por Paulo em 2 Timóteo de arrependimento. Essa mudança de ideia, ela pode trazer tristeza pelo pecado. Aquilo que a gente costumava fazer, que não nos incomodava e que a nossa consciência estava tranquila, de tanta, né? E de repente, quando você muda de ideia, que você aprende a verdade revelar na palavra, muitas vezes algumas coisas podem lhe incomodar e aí traz aquela tristeza pelo pecado. Mas isso é a consequência de alguém ter enxergado os seus atos, o seu pecado, à luz da santidade de Deus e ter mudado de ideia em relação a ele. 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo ele mostra essa relação entre tristeza e arrependimento, quando ele fala o seguinte, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, nesse verso fica claro que o arrependimento não é a tristeza pelos pecados. A tristeza por conta da percepção que Deus nos dá de nossos atos, isso pode nos abater. É essa tristeza segundo Deus. Não é o remorso porque eu fui pego na mão. Não é o remorso porque eu, perdi dinheiro. Não é o remorso porque eu, perdi meu tempo. Então, se a gente for bem sincero, nós temos que confessar que muitas vezes aquilo que a gente chama de arrependimento não é realmente tristeza por ter pecado, mas tristeza porque fomos apanhados no nosso erro, no nosso pecado. E essa tristeza não é arrependimento. Isso é remorso.
Em toda a palavra de Deus, nós vemos que arrependimento é uma mudança de opinião. Uma mudança que produz mudança em direção dos nossos pensamentos, das nossas palavras e, consequentemente, das nossas ações. Então, a dinâmica é o seguinte: a pessoa vivia de acordo com o que ela acreditava antes. Eu acho que não tem nada a ver eu fazer isso. Não, eu vou lá porque todo mundo faz, né? Eu faço porque todo mundo... Entendeu? Ou seja, é aquele negócio. Os nossos atos, eles são dirigidos, né? Os nossos atos, nossas ações, eles são dirigidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças básicas. Você se comporta no seu dia a dia, você anda, você faz, né? De acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você crê. E aí então você ouve a palavra, e essa palavra é revelada, e essa palavra causa transformação na sua mente. E aí então você muda de opinião, você aceita, você crê nessa verdade, e isso deve o quê? Transformar os seus atos, as suas atitudes. Aí nesse sentido, quando Cristo fala o seguinte: pelos frutos você conhece a árvore. Nesse sentido, a gente entende quando a Bíblia fala que a nossa fé, ela deve ser refletida em obras, né? Ou seja, nós nos comportamos, nós agimos de acordo com o que nós cremos, de acordo com o que nós pensamos. Por isso, fé e arrependimento muitas vezes podem ser usadas no mesmo sentido. Em várias passagens, se a gente substituir o termo arrependimento por fé, não vai ter nenhuma mudança no sentido do versículo, né? Vamos ver algumas passagens onde isso acontece. Lucas capítulo 24, versículo 46 a 48. Nós lemos o seguinte: E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria entre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então, no versículo 46, eles foram chamados a crer que Jesus tinha sido ressuscitado entre os mortos. E se em vez da gente ler, para que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, se nós lêssemos que em seu nome se pregasse a fé, no quê? Na ressurreição de Cristo, para a remissão dos pecados, o texto não sofreria nenhuma alteração. O fato aqui revelado é que Cristo ressuscitou. E o fato de Cristo ter ressuscitado deveria mudar, né, provocar, produzir uma mudança de opinião. E aqueles que haviam negado a ressurreição de Cristo, agora são levados a crer nela. Então, houve uma mudança de opinião e automaticamente houve uma transformação, uma mudança na fé das pessoas. Outro texto, Atos capítulo 11, versículo 18, nós lemos o seguinte: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida, né? Ou seja, houve mudança de atitude para com aquela verdade revelada, porque agora eles creem nessa verdade, e o resultado dessa verdade, dessa nova fé, dessa nova crença, produz esse arrependimento para a vida, ou fé para a vida. Outra passagem também, ligada a esse assunto, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, quando Pedro fala o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus deseja que todos se arrependam, que passem por essa mudança de opinião, mudança de ideia, que supera a descrença, substituindo pela crença, pela fé. Então, quando nós igualamos a fé ao arrependimento nessas passagens, nós observamos o quê?
que uma mudança de ideia levou alguém da descrença para a crença, da rejeição da verdade para a fé nessa mesma verdade. Então, nesse sentido, nós podemos usar sem distinção essas palavras, fé e arrependimento. Então, esse é o arrependimento genuíno. É muito diferente daquilo que a gente chama de remorso, né? Remorso, ele é resultado das emoções humanas e ele pode levar a consequências desastrosas, como, por exemplo, desilusão, depressão, isolamento, sentimento de culpa, autossabotagem e até suicídio. Esse foi o caso de Judas. Judas não se arrependeu do que ele tinha feito. Judas sentiu um remorso tão grande, tão profundo, que ele falou, cara, vou me matar. A palavra de Deus, estou concluindo aqui. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que a salvação depende apenas do valor da morte de Cristo e nada do que o indivíduo faça poderá acrescentar alguma coisa a ela. A única coisa que nos resta é crer. Fé sugere arrependimento e arrependimento sugere fé. Então, aquele que se arrepende, que muda sua mente, que volta-se para Deus, aceita o seu julgamento sobre o pecado, aceita a sua realidade e condição, aceita o fato de sua culpa, de sua perdição, do seu desamparo e aceita o fato de que necessita de um Salvador. Então, o arrependimento, ele nos afasta da nossa autorretidão, da nossa autojustiça na qual nós confiávamos, nos afasta da nossa fé nas nossas próprias obras, nos afasta da falsa segurança que os meus esforços produzem, né, a minha salvação. E o arrependimento genuíno, ele nos leva para o Senhor Jesus, aceitando unicamente o que Ele fez por nós. E isso é fé. Isso é fé na prática. Ok? Então tá aí. Remissão ou redenção e arrependimento. Graças a Deus por isso. Alguma pergunta, algum comentário? Não vamos orar, né? Pai Santo, mais uma vez, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho para nos substituir na nossa condenação, pagar o nosso pecado, o preço do nosso pecado, nos redimir e que o Senhor esteja trabalhando, Pai, constantemente no nosso coração, nas nossas mentes, para que a gente esteja diariamente, Pai, nos arrependendo, voltando para Ti, Pai. Agradecemos, Pai, por obra tão grande demonstrada naquela cruz, amor tão grande demonstrado por nós, e pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, Tua graça, e que a gente possa ser veículo de comunicação, de proclamação dessas verdades para aqueles que nos circundam. Agradecemos, Pai, pelo dia de hoje e obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.